Tipo, eu adulto, qual sinal, assim, que eu possa ter para eu prestar atenção, para eu ir marcar uma consulta lá com você, para você olhar e tal, ver se eu tenho algum caminho de possibilidades? Quais que são os principais, talvez, sinais? Porque você falou de um monte de possibilidades, né? Porque não é 1, 2, 3. Existe, assim, os principais, tipo, sei lá, 4 sinais que talvez pode Mais ser comuns. pro adulto, né? Que já tem uma percepção já, né? Já amadurecida de tudo. Assim, eu sou professor, né, da Faculdade de Medicina aqui em Ipatinga, também já dou aula já há mais tempo, e então eu costumo ser bem didático na hora que eu vou falar as coisas, se eu até prolongar, vocês Não, fica à vontade. Mas basicamente a gente tem que... o nome é Transtorno do Espectro Autista. É uma sigla que é o TEA. Então tem essa letra que é o T de transtorno. Se a gente pensar em transtorno, significa sofrimento e prejuízo. Então eu acredito que assim, o que tem que motivar a pessoa a procurar um profissional de saúde mental tem que ser o sofrimento e o prejuízo. Não basta você ter só características, você ser tímido ou você gostar mais de atividades introvertidas, de ficar mais em casa, às vezes não gosta muito de sair. Não basta ser uma característica da personalidade. Aquilo ali tem que gerar sofrimento e prejuízo. Independente de qual diagnóstico está por trás. Sabe, por exemplo, como que a gente diferencia depressão de tristeza? Exatamente qual que é o nível de sentimento, o nível de impacto e de sofrimento daquilo na vida da pessoa. Então, quando a gente vai falar das principais características, a gente não tem que só pensar como uma descrição, mas é pensar no nível suficiente para sofrimento, para gerar um transtorno na vida dela. Então, talvez a palavra principal em toda a minha observação é reciprocidade. Então, a gente o tempo todo, na comunicação, na interação social, a gente trabalha com pequenos sinais de reciprocidade. Então, por exemplo, aqui, você estava fazendo uma pergunta, eu estava calado escutando. Agora eu estou falando e vocês estão balançando a cabeça. E a perna também. A perna também. Nós dois temos síndrome de perninha nervosa. Não é isso que é certinho, nós dois ficamos balangando as pernas o tempo todo. Cortei seu raciocínio. Não, mas é perfeito. Eu acho que até está trazendo mais elementos, né? Porque as pessoas costumam pegar aspectos específicos e generalizar bastante, né? Então a reciprocidade é um pouco dessa questão que a gente está aqui agora. Não quer dizer que a pessoa que tem autismo não consegue ter reciprocidade. Na verdade, ela tem uma dificuldade muito grande e aquilo acaba gerando sofrimento e prejuízo para ela. E a reciprocidade pode ser tanto essa linguagem não verbal. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta, vocês balançam a cabeça. Eu vou estender minha mão, vocês vão me cumprimentar. Uma pessoa dentro do espectro autista, ela, vamos dizer, às vezes ela tem uma tendência a não ter essa reciprocidade. Você vai estender a mão, ela não vai estender a mão para você. Só que aí, o que acontece? Ao longo da vida, a pessoa ela vai aprendendo o quê? Se alguém me estende a mão e eu não cumprimento, o que vocês vão ficar pensando dessa pessoa? Se eu converso com uma pessoa que não olha nos olhos, o que a sociedade costuma interpretar? Costuma julgar de uma maneira moral. Do tipo assim, olha, essa pessoa não é confiável, essa pessoa é meio ranzinza, ela está mentindo. Então, o adulto, ele traz muito essas questões. Ele tem uma tendência, que ele nasceu com ela, mas ao longo da vida ele vai camuflando isso, ele vai tentando se adaptar. Então, mesmo aquela pessoa que não pegaria na mão, ela passa a aprender que ela tem que pegar na mão. Aquela que não olharia nos olhos, ela aprende que ela tem que olhar nos olhos. Então, eu colocaria essa característica dentro do grupo da reciprocidade. Mas a gente tem outros grupos também. Por exemplo, o grupo da rigidez. Rigidez, aí é interessante a gente pensar, entra até na parte da reciprocidade, porque quando eu até costumo, na hora de uma consulta, eu pergunto para a pessoa assim, você é cabeça dura? Essa pergunta já me traz 2 características importantes. Primeiro, a capacidade de reciprocidade e de linguagem não verbal. Porque quando eu falo cabeça dura, eu estou falando de uma maneira abstrata. Eu não estou falando a cabeça da pessoa que é dura. Eu estou perguntando se ela é flexível, se ela consegue mudar de opinião quando a situação ela muda também daquilo que foi previsto. Só que aí eu já observo como que a pessoa interpretou essa pergunta minha. E às vezes ela fala assim, cabeça dura? O que é cabeça dura?
Aí eu falei assim, é aquela pessoa que não é flexível. Ou seja, eu coloquei outra pergunta que traz também essa teste da abstração. E aí, se a gente então for pensar, é como se fosse um material mesmo, né? O material rígido é aquele que não dobra, né? Ele está muito rígido. E o flexível, ele pode ser moldado um pouco mais. Então, a rigidez, ela é uma característica muito comum que a gente observa. E a rigidez, ela pode vir através de estereotipias, repetições. A pessoa, ela precisa de determinados comportamentos. Pode vir como rituais, aquele excesso de rotinas, tem que ser tudo do mesmo jeito. Algumas pessoas às vezes chamam de toque, né? O toque é um tipo de rigidez, é um tipo de repetição. E muitas vezes a pessoa até tem um hiperfoco naquela atividade que está fazendo, porque ela está demandando muita energia ali. E a gente vai observar a rigidez também como quebra da previsibilidade. Dentro do espectro autista, eu vejo muita previsibilidade. A pessoa ela gosta de ter um roteiro de como vai ser as coisas. Olha, eu preciso de saber que eu vou acordar em tal horário, que eu vou tomar um café da manhã com pão, com café, e o café tem que ser com açúcar. Se for sem açúcar, não é o que eu quero. Então ela começa a ter um roteiro das coisas que vão acontecer. Só que ela fica rígida naquilo. Tudo que foge daquilo que ela preveu acaba gerando um desconforto muito grande, uma desorganização. Ela não sabe para onde ela vai. Ela fica realmente igual uma barata tonta, né? Ela fica desorganizada. Então aí eu já estou trazendo algumas características. Se a gente pensar a reciprocidade, a rigidez e a previsibilidade. Outras características como hipersensibilidade sensorial é comum da gente ver. E sensorial a gente está falando sobre todos os órgãos de sentido. Visão, audição, olfato, o tato e o paladar. Então a pessoa pode ter tanto para mais ou para menos.